Despertando a Consciência. Esse é o nosso canal, o canal onde estudamos a saúde e a espiritualidade. A nossa intenção é melhorar o nosso conhecimento, a nossa capacidade de compreensão das coisas e a compreensão especialmente de nós mesmos, porque é a partir da compreensão de si próprio que a gente pode vir a compreender melhor os nossos irmãos e podemos atender o principal mandamento que Jesus deixou para nós, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Evidentemente que isso é um grande desafio e que ainda não conseguimos atender de maneira consciente, de maneira profunda, de maneira integral. Ainda nos falta muito, muito. E há muitos senões na nossa personalidade, na construção do nosso eu. Ainda nos falta muita estrada, muita vontade, muito esforço, muita dedicação para atingirmos um padrão que pudesse ser razoavelmente considerado humano, porque a gente ainda, muitas das vezes, fala-se dos animais, dos bichos, mas muitas das vezes nós, seres humanos, estamos nos comportando verdadeiramente abaixo dos animais. Os animais, às vezes, têm mais ética, mais compreensão, senso de justiça do que nós próprios. Aliás, dizem que Sócrates saía andando lá pelas estradas onde ele andava, né? E ele saía falando, conversando e fazendo perguntas. Ele não dava respostas, ele fazia perguntas. E dizem que uma certa feita ele perguntou às pessoas o que era justiça. E as pessoas, a maioria delas, não sabia explicar que a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. E aquilo que é devido à criatura é aquilo que ele faz jus, que ele trabalhou, que ele se esforçou por atingir. As pessoas prometem determinadas coisas, fazem compromissos, estabelecem normas para si próprias e não cumprem, e às vezes estabelecem um relacionamento a dois, em que ela recebe o compromisso do outro e também se compromete a fazer isto ou aquilo em troca, e ela não faz e quer que o outro cumpra a sua parte. Quer dizer, o senso de justiça ainda está muito longe de nós. E o pior disso é que a gente sabe que, conforme disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Ora, e para atingir a caridade, se a gente não conseguir primeiro o senso de justiça, é impossível atingir esse patamar chamado caridade. Quer dizer, o que é a caridade? Caridade é o amor em movimento, quer dizer, o amor se movimentando em favor do próximo. É quando a pessoa entende que o outro tem os mesmos direitos, as mesmas necessidades, as mesmas problemáticas, os mesmos desejos que ele mesmo, que ele próprio, e compreende e se sente feliz com o sucesso do outro e se sente triste quando o outro fica falido, quando fale. Mas, como nós somos quase todos meio falidos, né? Pessoas, seres ainda muito primitivos nos nossos comportamentos, a situação de carência e de necessidade é muito universal, né? Então, a gente tem que lembrar que a consciência, né? Porque o nosso canal é Despertando a Consciência. A consciência encontra-se no homem todos os estágios do processo evolutivo, desde das faixas mais primitivas, mais primárias,
que se manifesta por pequenos lampejos, pequenos, pequenos assim, focos, né? Pequenas faixas de discernimento, e que faz com que a pessoa caminhe, que a pessoa se dirija, que ela vá se propelindo, né, para a conquista dos patamares, dos degraus mais altos, mais elevados da questão do comportamento ético, né? Então, como a gente sabe que ainda em nós predominam os instintos, que são instintos agressivos, né? Vez por outra, lá de vez em quando, muito de vez em quando, né? Clareia a noite tormentosa dentro de nós. A noite tá escuro, né? Que noite tormentosa é essa? A noite tormentosa dos desejos imediatistas, aquelas coisas que a gente quer conquistar na hora, né? E a gente vê que fica difícil a gente ampliar o horizonte da nossa percepção do vir a ser, daquilo que nós deveríamos fazer adiante. A gente fica, às vezes, preso lá no passado, preso nas coisas que aconteceram hoje, reclamando, se lastimando, e fica com dificuldade de produzir aquilo que é necessário para a nossa constituição. Mais tarde, à medida que a gente vai avançando, a razão vai se desenvolvendo, vai clareando a nossa mente, né? A capacidade consciencial vai se dilatando, vai ficando um pouquinho maior. E aí a gente pode ficar vítima dos mecanismos que a gente sabe que está errado, mas a gente procura escapar. É os mecanismos escapistas, né? Usando o quê? Usando a astúcia, usando o intelecto, usando as coisas que já conquistamos e que estão adormecidas em nós, e fazendo uma espécie de lesão, de intoxicação, né, com os vapores ruins, maléficos, perniciosos da nossa frieza emocional. A gente sabe que tem que fazer determinada coisa, mas a gente pensa, vou ficar neutro, não quero tomar parte nisso. Assim mesmo, né, quando a consciência rompe as dificuldades e fica lúcida, fica iluminada, começa a ficar mais clara, né, mais iluminada, abrindo os espaços do discernimento, os conflitos que decorrem da nossa percepção ante os atos incorretos aumenta. A gente às vezes sabe que está fazendo errado, mas continua fazendo. Mas somente quando o indivíduo consegue vencer as etapas primárias, essa parte inicial, esse primarismo, essa parte instintiva, e as experiências vão se fazendo mais significativas, especialmente quando a gente começa a compreender melhor o sentido elevado da vida, né? É que essa consciência pode abrir um caminho para se manifestar com plenitude e passar a comandar o nosso direcionamento, o leme da nossa vida, o leme da nossa existência, revelando-se uma tarefa vitoriosa, com uma conquista verdadeiramente sólida, né? Porque essa conquista sólida é quando a gente consegue conquistar alguma coisa que a gente não cai mais nas coisas anteriores, né? Então a consciência é uma espécie de juiz interno, um árbitro que fica ali fiscalizando, que vai se encarregando de estabelecer as diretrizes da segurança para a nossa vida. Isso é consciência, é isso, né? E a lucidez dela, da consciência, ela vai variar conforme o estágio evolutivo de desenvolvimento, de educação, de autoeducação que nós próprios vamos conquistando. E somente quando a gente se torna uma pessoa absolutamente equânime, quer dizer, o que é equânime?
uma pessoa que é imparcial, que não quer proteger os amigos e desprezar aqueles que não são os amigos, que trata a si próprio com energia, com rigidez, e às vezes até o próximo com uma certa doçura, com uma certa compreensão, mas para si próprio usa um julgamento de um juiz severo, né? Só assim é que a gente pode estar realmente agindo com aquilo que a gente passou a chamar verdadeiramente de sabedoria. Assim. Quer dizer, descortinando o verdadeiro sabor que a vida tem. Que a sabedoria vem de sabor, de ser palatável, de ser uma coisa agradável, que nos agrada, que nos preenche de uma maneira bastante límpida, né? Enquanto que essa consciência deve ser severa, de nós exigindo, às vezes, reparações rudes, duras, em relação ao erro que a gente praticou, ela fica às vezes preso, agarrado, né, no primarismo do desforço. Quer dizer, em vez da gente, a gente fica com tanta raiva de a gente mesmo que a gente começa a agredir os outros. As pessoas que ficam agredindo os outros à toa, na realidade ela está fazendo o quê? Ela tá brigando com ela própria, né? Se por outro lado essa nossa consciência fica muito boazinha, muito benigna, muito bondosinha, a gente perdoa tudo, né? Em relação aos nossos enganos, né? Aí falta para nós, muitas das vezes, nessa condição, a maturidade que nos capacita a desenvolver a finalidade superior das coisas, para que possamos, de fato, avançar, né? A consciência, ela brilha em nós, quando a gente consegue refletir as leis de Deus. Quando as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, direciona cada um de nós, direciona a criatura no caminho do bem, do amor, da compreensão, da caridade, da fraternidade, da cooperação, não da competição, como só ia acontecer, né? E também a gente vai desenvolver a fé no futuro e a confiança, a esperança de que dias melhores estarão a nosso favor no futuro próximo, né? A consciência, quando ela está enobrecida, quando ela começa a realmente ficar lúcida, iluminada, ela estabelece o programa de reparação com o fundamento nas leis do amor, da lei da caridade e da evolução, nos mesmos códigos, sempre apoiada na justiça e na verdade. Nós temos estudado aqui, para avaliar esses nossos senões, a parábola dos dois irmãos, que é chamada de parábola do filho pródigo, né? Então, a gente sabe que a gente tem muitos senões. São senões ainda que nós portamos na nossa estrutura, gerados pelo progresso feito. É algum progresso já, mas existe calúnia nas nossas atividades, existe maledicência, existe perturbação dos sentidos, a raiva, a intolerância, né? A competição, que a gente acabou de falar, em vez da cooperação, a dúvida em vez da fé, as acusações, acusar o outro para se defender, para não assumir os próprios erros, ciúme, exigência exagerada do comportamento alheio e outras inconsistências que são das nossas características. Na história, na parábola dos dois irmãos, que é a chamada de filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo, nós temos o irmão mais velho, que eu comecei a tratar dele aqui, né? A tratar dele falando como era. Ele era um ciumento, ele era uma pessoa falsa, mentirosa, porque dizia que o pai não tinha dado nada para ele, tinha dado para o outro, que gastou tudo lá na cidade distante para onde foi, e para ele nada ficou, que não era absolutamente verdade, né? E que, se a gente olhar o quadro do Rembrandt, vai ver esse rapaz ao lado ali, em pé, parado, com a cara muito amarrada.
muito aborrecido, porque o pai amoroso e bom, que é aquele que é equânime, que é o exemplo ao qual devemos seguir, está ali aquele homem, né, impoluto, com aquela roupa bonita, e aquele rapaz ali que veio pedir perdão, o filho mais moço, de joelho, com o pé descalço. Então vocês vão ver a imagem. O Carlos vai botar a imagem, já que já não botou agora aí a imagem, para vocês verem e relembrarem essa imagem. E vão ver ali ao lado, lá se vocês prestarem minha atenção, vão ver que tem uma figura meia flor assim no fundo, que é uma mulher. Provavelmente é um espírito que é protetor daquela família. Provavelmente a mãe, já desencarnada, que está ali mostrada. Porque o pintor, ele não é o espiritualista, vamos dizer, consciente, mas ele é uma espécie vamos dizer assim, de vaso, né, de recepção das imagens que vêm do plano espiritual. E aí ele coloca ali as testemunhas, né? Porque todas as nossas ações, do bem e do mal, estão cercadas de muitas testemunhas. E essas testemunhas vêm em favor de nós mesmos, ou ela é sempre em favor de nós mesmos, mas às vezes vem para também nos puxar a orelha, nos dizer que não estamos certos, e vem muitas das vezes, mas em todas as vezes, puxando a orelha ou não, vem sempre para nos ajudar a ir adiante. Isso aí é fundamental. Então, eu fico sempre pensando que nós estamos, por exemplo, agora, hoje, já praticamente na última comunicação que eu tenho com vocês através desses nossos vídeos, dessas nossas conversas aqui, hoje está a última desse ano, 2025. E agora nós estamos já caminhando para o final do ano de 2025. E aí sempre a gente fica com a esperança que vai chegar o outro ano, que vai mudar, que o ano, feliz ano novo, um ano bom para você, ano bom, ano novo. Meu pai falava muito em ano bom, agora vem um ano bom, porque sempre o ano que está passando não é considerado bom. Bom é sempre aquele que vai vir, o outro que passou, a gente já não acha que foi tão bom, né? Mas a gente está sempre com a esperança que o ano vai poder mudar. O ano não vai fazer nada. Vai mudar o calendário, vai virar o ano e provavelmente nós vamos continuar na mesma. A não ser que a gente inicie um processo de esforço continuado para buscar restabelecer normas, apresentar projetos novos, projetos dignificadores que possam de fato nos elevar, nos trazer um reconforto para a nossa alma. Se a gente não fizer isso e não aplicar a vontade para que esse projeto, se for feito, possa de forma adequada ser materializado, a gente vai ficar só nas ideias. E aí a gente lembra daquela pessoa assim, de boas ideias o inferno está crivado. Porque a gente tem muitas boas ideias, muita vontade de fazer isso, fazer aquilo. Mas será que a gente empreende, implementa aquelas ideias que a gente construiu, que a gente criou? Isso é que é o grande problema. Então, nada vai mudar se a gente não mudar. Se a gente tentar resolver os problemas que já da vida, os problemas pelos quais estamos passando, com as mesmas soluções que usamos no passado e que não deram certo, vai continuar não dando certo, né? A gente vai ver que, por exemplo, o grande filósofo Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, ele vai dizer: aquilo que não me mata me fortalece. Querendo dizer com isso que aquilo que você sofre, uma derrocada, um prejuízo muito grande, você sofre com aquilo, pode ser uma ferramenta muito importante para você não repetir os mesmos erros, para você reconstruir a sua vida em outras bases, numa base mais sólida, mais construtiva, de realização mais segura, de mais estrutura, de uma estrutura mais consistente, que possa, de fato, transformar a sua vida no plano material, no plano financeiro, no plano econômico, no plano moral, no plano intelectual, no plano dos estudos, no plano da família, no plano do trabalho, no plano da realização com os amigos,
com a sociedade como um todo, em todos os planos nos quais nós somos chamados a conviver na nossa vilegiatura carnal enquanto por aqui. Estamos todos desejosos de ter um ano maravilhoso, um novo ano, um ano mais construtivo, e eu desejo aqui que vocês todos que estão aí me assistindo possam ter essa felicidade de construir coisas novas, mas sabendo que nada vai cair do céu, porque é preciso que a gente tome uma posição. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos construtores do nosso próprio futuro. O Buda dizia que nós somos aquilo que pensamos. E nós só pensamos aquilo que a gente tem de bom e de mal que está dentro da gente. E a gente deve procurar exorcizar as coisas ruins e trazer as coisas boas para o nosso cotidiano, para que possamos realmente pensar sempre o bem, praticar o bem, realizar o bem no bem. O bem é a única forma que temos de construir adequadamente o nosso futuro. O bem que fazemos hoje retorna para nós amanhã. E o bem que estamos recebendo hoje é fruto do bem que praticamos há tempos atrás. E também isso é verdade para as coisas que não são muito saudáveis, não são muito boas. Todas as coisas que perpetramos negativas, elas voltam para nós. Não é possível colocar na terra uma semente de um espinheiro e receber flores, depois quando a árvore crescer. Quem planta espinhos vai colher espinheiro, e quem planta rosas vai colher roseral. O roseral é que a gente quer a flor cheirosa, as coisas, a fruta doce, sazonada, as coisas maravilhosas que a natureza pode nos dar. Mas como obter essas coisas se a gente não jogar na terra, não preparar a terra, não adubar a terra, não regar a terra, não colocar a semente lá, depois continuar regando, continuar cuidando, e quando nascer a plantinha, ir lá ajudar ela, colocar ela para receber o sol, receber a água, ficar ali com ela, conversar com ela, porque as plantas, ou nós vamos falar qualquer dia desse sobre a vida verdadeira das plantas, o pensamento das plantas. As plantas sentem, ouvem a gente e respondem. Não há nada em a natureza, nenhum ser vivo, que não entenda a nossa conversa. Eu me lembro que quando eu li o livro de um autor espiritual falando sobre a vida de Francisco de Assis, ele falando como que na encarnação anterior de Francisco de Assis, né, que ele era um dos apóstolos de Jesus, ele já era João, né? Aquele que era mocinho que morreu, foi o mais velho, foi o único que morreu de morte natural, né? O apóstolo João evangelista. E o João, foi preso lá na ilha de Patmos, e ele fazia discurso ficava sozinho, não tinha com quem conversar, né? Tinha lá os soldados romanos que ficavam tomando conta dele, mas ficavam lá para longe. E ele ficava conversando à beira do mar, e os peixes vinham ouvir as pregações de João Evangelista. Está descrito isso lá. Aquela história de que Francisco de Assis já falava com os animais, já era da encarnação anterior, já veio de trás. E certa vez contam que os soldados romanos, vendo ele falando sozinho lá, né? Achavam que ele estava falando sozinho. Se aproximaram e viram os peixes, cardumes enormes de peixe ali à beira do mar, pareciam prestar atenção no que o João falava. Quando sentiram a vibração daqueles homens, que não eram nada favoráveis, os peixes se afastaram, se assustaram. E eles perceberam. Aí eles se afastaram e viram que os peixes voltaram. Quer dizer, isso aí está descrito, é uma coisa que está descrita, é histórico isso. Coisa fantástica isso. Quer dizer, então os peixes, os animais em geral, as plantas, os vegetais, eles conversam conosco, eles nos ouvem e seguem as diretrizes. Eu estou conversando com uma pessoa recentemente, estava conversando, a pessoa disse assim, depois que eu fui viver com uma pessoa assim, que está na minha casa agora, gente, as minhas orquídeas
floresceram, estão dando flor várias vezes por ano. Uma coisa fantástica como mudou. Que a pessoa que eu tinha antes lá, ela matava minhas plantas, né? Tem gente assim, tem o olhar de seca-pimenteira, né? A vibração, o pensamento, né? A energia espiritual, pensamento, sentimento, todos os dois guiados pela vontade forte e generosa, voltada para a construção do bem. Então essa é a mensagem de que se nós queremos ter um ano bom, um ano novo, um ano melhor, temos que planejar, construir e executar os planos do ano novo. Aí a gente vai ter um ano novo verdadeiramente feliz, um ano melhor. Vai ser um ano melhor. Vai ser melhor dependendo da nossa força de vontade, o nosso desejo de progresso e a nossa capacidade de empreendedorismo. Empreendedorismo não é só para coisa para ganhar dinheiro, não. Empreendedorismo é tudo aquilo que a gente faz voltado para a construção do bem, de qualquer tipo de ação. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê a sua luz. E vamos terminar com a oração que fazemos para os doentes e para aqueles que já partiram, dizendo assim: Senhor, nosso Deus, Pai misericordioso e bom, Tu que és o Criador de todas as coisas, Senhor, coloca sobre todas elas a luz do Teu amor e que o manto dos espíritos elevados, teus assessores diretos, Senhor, o próprio Cristo, Teu Filho unigênito, que Tu nos deste, Senhor, por amor à humanidade. Que possam ser todos nós, todas as criaturas, encarnadas, desencarnadas, os doentes, os pássaros, os vegetais, os animais, todos os seres, os peixes, todos, possam ser, Senhor, nesse dia abençoados por Ti, e que as criaturas que estão doentes possam ser aliviadas das suas dores. E que os desencarnados, aqueles que já partiram desta vida, possam ser iluminados para, recebendo a luz que vem de dentro deles próprios, possam clarear o seu caminho e assim também terem acompanhando a eles próprios, aos outros companheiros que os cercam e que poderão se guiar pela sua própria luz. Jesus nos recomendou que precisávamos deixar brilhar a nossa luz, que a cada um de nós, encarnados, desencarnados, todos nós, possamos deixar brilhar a nossa luz e que a luz que vem de dentro de nós possa iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que nos acompanham na jornada. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, aos nossos amigos, nossos irmãos, mesmo aqueles que não nos querem bem, mas que sempre temos alguém que não nos quer bem, mas também é nosso irmão, também merece o nosso carinho, o nosso pensamento de elevação e de caridade. Que a humanidade inteira possa ser abençoada, Senhor, nesse novo ano por Ti, e que a Tua misericórdia invada o ser de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus amigos, estamos encerrando a última apresentação deste ano e convidamos vocês para a próxima, que será essa aqui, vai estar indo ao ar na terça-feira, né? E ainda estaremos no ano de 2025, e convidamos vocês para a primeira de 2026, que será numa sexta-feira, que logo depois do dia, o ano novo é na quarta para quinta, e na sexta nós estaremos aqui, acho que é dia 2, nós estaremos aqui trazendo para vocês outra vez um estudo, aí já ao vivo. Muita paz, que a esperança em Jesus Cristo possa fazer com que a nossa vida se floresça e nós possamos crescer em espírito de verdade. Que assim seja.